Olá, turma! Hoje é aula de História do Brasil e a gente vai falar sobre leis abolicionistas. Mas, professor, o que são leis abolicionistas? Boa, Vitória, vamos lá. Antes da gente começar a ver o que são as leis abolicionistas em si, primeiro a gente precisa entender quais são as razões e circunstâncias que levaram à criação dessas leis abolicionistas. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente, Vitória, é que lá em meados do século XIX, o Brasil ainda se utilizava da mão de obra escrava, enquanto boa parte das outras nações, inclusive a Inglaterra, já se utilizava de mão de obra assalariada. E isso já era o reflexo da necessidade de um mercado consumidor. Professor, como assim mercado consumidor? O que quer dizer isso? Boa pergunta, Diego. Olha, na aula passada a gente estava aqui conversando sobre a Revolução Industrial. Então, o que a gente precisa entender nesse momento é que vários países da Europa já estavam passando por uma Revolução Industrial e, por isso, necessitavam de mercado consumidor, necessitavam de pessoas que comprassem os produtos que elas estavam produzindo em grande escala. E é por isso que não era de forma alguma interessante para a Inglaterra que o Brasil continuasse a ser um país escravista, um país que se utilizava da mão de obra escrava. Por quê? Vitória, porque é só a gente pensar. O trabalhador assalariado, ele recebe dinheiro, ele recebe salário, certo? E com esse salário ele pode comprar. Além disso, Vitória, também haviam ideais de igualdade e liberdade dos homens proclamados durante o processo de Revolução Francesa e dentro do contexto do iluminismo que contribuíram como argumento contra a escravidão, que seria algo contrário à natureza humana, visto que, segundo seus ideais, o homem ele nascia livre e igual. Professor, houveram fatores internos que contribuíram para as leis abolicionistas? Sim, Diego, houveram sim movimentos abolicionistas aqui dentro do Brasil. Foram compostos por pessoas de várias classes sociais, faziam manifestação pela causa abolicionista por meio de jornais, propagandas, associações. Um nome que a gente pode citar aqui é de Joaquim Nabuco. Ele era parlamentar e escritor, vinha de uma família rica, de proprietários de Pernambuco, e tinha um jornal que se chamava O Abolicionista. Dentro desse jornal, ele fazia crítica ao regime escravista no Brasil. Outro que nós podemos citar aqui é José do Patrocínio, que ele era um filho de um padre que era fazendeiro e dono de escravos, e de uma negra vendedora de frutas. Ele também possuía um jornal, que era o jornal Gazeta da Tarde, que era um jornal abolicionista do Rio de Janeiro, que ficou famoso por causa dos seus discursos inflamados e emocionados. E já que estamos falando das razões que levaram à criação das leis abolicionistas, não podemos nos esquecer de falar da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas alfandegárias para produtos importados. Isso, de várias formas, prejudicou muito a Inglaterra. Isso gerou uma reação que foi a Lei Bill Aberdeen, de 1845. Era uma lei inglesa contra o tráfico negreiro na América, permitia a apreensão dos navios e julgamento de qualquer pessoa envolvida nos tribunais da Inglaterra. Professor, mesmo depois dessa lei inglesa, o Brasil continua traficando escravos, hein, professor? Explica isso tem aí, vai. Sim, Chico. Na verdade, o Brasil ele continua traficando escravos até 1850. Veja, a extinção da escravatura foi encaminhada por etapas até o final, em 1878. Então, só em 1850 nós podemos considerar aí a aparição da primeira lei abolicionista, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei estabelecia o fim do tráfico de escravos aqui para o Brasil. Logo após, nós vemos aí a Lei de 1871, Lei do Ventre Livre. Essa lei tinha como proposta declarar livres os filhos de mulher escrava nascidos após o estabelecimento dessa lei, os quais ficariam em poder dos senhores e de suas mães até a idade de 8 anos. A partir dessa idade, os senhores podiam optar entre receber do Estado uma indenização ou utilizar os serviços do menor até completar os 21 anos de idade. Logo após, podemos notar o surgimento da Lei dos Sexagenários, em 1885. Essa lei concedia liberdade aos cativos maiores de 60 anos e já estabelecia normas para a libertação gradual de todos os escravos, mediante indenização. A lei ela foi pensada como forma de se deter o abolicionismo radical, ou seja, de uma vez, mas não alcançou o seu objetivo. Por fim, nós temos aí a mais conhecida, a Lei de 13 de maio de 1888, que foi finalmente a Lei Áurea, que estabelecia então o fim da escravidão, aprovada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que se encontrava na regência do Brasil.
E depois, para onde foram os libertos? Olha, Vitória, o destino desses escravos variou de acordo com a região do país. Por exemplo, no Nordeste, muitos continuaram dependentes dos antigos proprietários rurais, aos quais pertenciam. No Maranhão, houve uma exceção. Os libertos abandonaram as fazendas e foram ocupar outras terras desocupadas. Muitos se deslocaram para os centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo, em busca de trabalho. Por volta de 1891, representavam cerca de 30% dos trabalhadores nas fábricas cariocas. O que fica para todos vocês pensarem agora e refletirem é que a abolição da escravidão não eliminou os problemas dos negros, pois não foi apresentado um projeto para integrar os ex-escravos na sociedade. A preferência pelo trabalhador imigrante reduziu as oportunidades de emprego, levando ao aumento da desigualdade social, que era reforçada pelo preconceito existente aos negros. Espero que todos vocês tenham gostado da aula e entendam, este foi apenas um pequeno resumo do tema Leis Abolicionistas. Caso queiram aprofundar-se no assunto, não deixem de ler o livro História do Brasil, de Boris Fausto. Muito obrigado e bons estudos. Naquela esquina ali, de frente àquela praça, veio os homens, nos pararam, documento por favor, então a gente apresentou, mas eles não paravam. Ei, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Então, qual é, negão? Qual é, negão? Que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? Mais lento pro negão, quem segurava com força chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar. Escolhe sempre pro primeiro negro pra passar na revista. Pra passar na revista. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. É mole de ver. É mole de ver que para o negro mesmo a dispossui hierarquia. Na África a doença corre solta e a imprensa mundial dispensa poucas linhas. Dispensa poucas linhas. Comparado ao que faz com qualquer. Comparado, figurinha do cinema. Comparado ao que faz com qualquer figurinha do cinema ou das colunas sociais. Hey! Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. 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 Valoriza herói, todo sangue derramar.